Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 4 de janeiro, antes da Epifania, nós estamos meditando aqui o Evangelho de São João, e o texto que nós acabamos de ler hoje é muito rico. É mais uma vez São João Batista que está anunciando, que está apresentando Jesus. O primeiro ponto aqui que a gente poderia pegar é o despojamento de João e não roubar nenhuma glória para ele. João está interessado em apresentar Jesus. E ele não está interessado em seguidores, ele não está interessado em likes, né? Se fosse numa linguagem de hoje. João não está preocupado com essas coisas, com o número de seguidores e discípulos e pessoas que seguem a ele. João está preocupado em apontar para Jesus. E esse aqui é um grande ponto para nós hoje. Nós vemos hoje muitas pessoas que se dizem evangelizadores, mas alguns são muito mais ladrões da glória de Deus do que de qualquer outra coisa. Muitas pessoas formam mais discípulos para si do que discípulos para a igreja e para Jesus Cristo. Isso é um perigo. Então, São João Batista hoje, ele está nos ensinando isso, a apontarmos para Jesus. Nós não trazemos pessoas para nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Não. Nós apontamos para Jesus Cristo, que está primeiro grande ensinamento de Jesus Cristo. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui, que é muito profundo, é esses 2 discípulos. Um a gente sabe o nome, o outro não diz o nome. Um a gente sabe que é André, que é irmão de Simão Pedro. A tradição vai dizer que o outro poderia ser o próprio João. Mas seja como for, não tem nada assim para a gente dizer que era João mesmo. A tradição, os santos padres da igreja, vê aí que o outro discípulo era João, o próprio evangelista. Mas a figura desses 2 discípulos são importantes. Por quê? Porque, veja, aqui tem uns dados que são importantes. Primeiro, o horário. 4 da tarde, a hora 10ª. Isso aqui é importante, então vamos guardar aí essa questão do horário. Mas eles, os 2 discípulos, eles não vão a Jesus movido por uma curiosidade superficial. Isso aqui é muito importante. Porque quantas pessoas, por exemplo, a gente conhece que vão a determinadas coisas, por curiosidade. Lá está tendo um encontro X e tal, disseram que é muito bom, eu vou lá por curiosidade. Jesus está fazendo isso, aquilo e tal lugar. E quantas pessoas às vezes têm só a curiosidade? Não, esses 2 discípulos, e um deles é André, não vão lá por uma curiosidade superficial. Por quê? Pelo fato deles perguntarem a Jesus: onde moras? Isso aqui é importante. Então, por isso que eu digo que o texto está recheado de coisas, de fatos importantes. E isso mostra, quando eles perguntam conhecer a casa, significa penetrar num discurso mais íntimo,
significa penetrar na intimidade, visitar a casa, ir à casa. Não é um encontro formal, não é um encontro simplesmente superficial. Não. O fato deles quererem ir perguntar, perguntar onde moras, eles estão então querendo penetrar no discurso mais privado. Esse discurso privado que é próprio daquele que quer se tornar discípulo, que é próprio daquele que quer ser formado pelo mestre, que é próprio daquele que quer entrar na intimidade e não quer ficar simplesmente numa superficialidade, numa espiritualidade rasa, é próprio daquele que quer mergulhar. E veja, Jesus aprova isso. Jesus aprova aqueles que não querem ficar na superfície e ele diz, vinde ver. Jesus fala para eles, vinde ver. Eu concordo, eu quero levar vocês então para a intimidade. Jesus então leva eles e vai dizer que eles permaneceram aquele dia com o nosso Senhor. E aqui tem a resposta de Jesus, vinde ver. Também os padres da igreja, e aqui Orígenes vai nos dar um grande ensinamento a respeito dessa fala de Jesus, né? Vinde ver. Parece que é uma frasezinha assim tão simples, né? Mas os santos da igreja, os padres da igreja, aqueles que foram os mestres espirituais, eles têm tanto a nos ensinar. Orígenes vai dizer que quando Jesus fala vinde ver, o vinde, Jesus está convidando os dois para a ação. Para que a fé deles não seja uma fé estéril, para que eles não caiam naquela palavra de São Tiago, né? Que a fé sem obras é morta. Mas quando Jesus diz vinde ver, o ver significa a contemplação. E aqui está o segredo da vida espiritual. Ação e contemplação. Contemplação na ação. Ação e contemplação. Aqui está formada a vida do discípulo. Jesus está nos ensinando então o caminho da vida espiritual, verdadeira e genuína. A verdadeira vida espiritual genuína não é aquela que fica só na contemplação, mas é aquela também que tem uma ação. Mesmo as monjas enclausuradas, queridos irmãos, elas têm uma vida ativa. Não é porque elas não saem do claustro, porque elas não têm uma vida ativa. Não. Lá também elas desempenham funções, trabalhos, né? Essa é a vida ativa, né? Mas muito mais recolhida do que a nossa, mas uma vida ativa. Tem funções, tem trabalho, tem rotinas do dia a dia. E é isso que Jesus nos chama. Nós não podemos ficar só numa dimensão espiritualista, né? No sentido negativo da palavra, mas nós precisamos ter uma vida de ação, colocar a nossa fé em movimento. Mas o fato de ver significa contemplar. Que coisa maravilhosa, né? E aí vem depois o fato da hora. A hora 10ª. Bom, a hora 10ª, segundo Santo Agostinho, ele diz que simboliza a lei, que está lá representada nos 10 mandamentos. Olha como é que os santos da igreja têm a nos ensinar. Então, 4 horas da tarde significa a hora 10ª. Então, era chegado o tempo que a lei, ela encontraria, então, o cumprimento na caridade. Aquilo que São Paulo diz, que a caridade, né, ela obra pela fé. A fé, ela obra pela caridade, e a caridade vice-versa, ela está enraizada na fé. Então, a hora 10ª, ou seja, por que o evangelista não colocou 4 horas da tarde ali à toa? Não é uma informação solta. Não, é uma informação para nos dizer que agora, na 10ª hora, que simboliza os 10 mandamentos, está chegada a hora da lei tomar agora o cumprimento do amor, né? Agora Jesus leva na hora 10ª, e é na hora 10ª que ele é chamado de mestre. Gente, isso aqui tem muito a nos dizer. Muito, muito, né?
Jesus aqui se torna o próprio planificador e autor da própria lei. Ele toma para si agora toda essa representação. Tudo isso se torna verdadeiro e verídico em Jesus Cristo, e isso é levado agora à plenitude. Então veja, quantas coisas maravilhosas nós podemos tirar para a nossa meditação nesse texto do Evangelho. Primeira figura de João, que não rouba a glória para si, que está preocupado em não formar para si, mas formar para a igreja e apontar para Jesus. Depois, os 2 discípulos que eles não estão ali simplesmente movidos por um ato de curiosidade, mas eles querem intimidade, eles querem algo mais. Depois, o que Jesus ensina para eles, que é ação e contemplação. E por último, o significado total daquele momento, daquela hora específica, onde Cristo faz ali a plenitude acontecer nos nossos corações. Peçamos ao Senhor hoje que Ele também nos dê a graça de entrarmos na intimidade e lá, da intimidade, nós sermos formados na ação e na contemplação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.